Boa noite. Então, estamos em festa esse mês. Parabéns à casa, parabéns aos trabalhadores encarnados. Vocês continuem no compromisso do trabalho do bem, do crescimento espiritual e ajudando a todos que adentrarem a casa, mas na certeza de que nós somos trabalhadores em qualquer lugar. Então, precisamos estar vigilantes, comprometidos para o trabalho do Cristo e com Cristo, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, estamos todos de parabéns. Tá? Então, vamos começar. E aí estamos aqui diante das leis morais, as leis divinas. Lembrando que lei é aquilo que serve para manter a ordem, não é? Assim como as nossas leis humanas, as leis divinas também têm esse objetivo de manter a ordem do universo. Então, todas essas leis, e esses 10, que são 10, elas têm uma proposta. Todas as leis de Deus, elas se efetivam. Quando a gente olha para o mundo em que vivemos, a situação em que se encontra, nós nos encontramos, na verdade, porque o mundo segue na ordem, a gente pensa que as leis não estão se efetivando, mas estão sim. Quem está em desequilíbrio somos nós. Então precisamos estar atentos a alguns fatores. Com qual me relaciono melhor? Vocês já pararam para analisar isso? Porque falar de leis morais parece que é só para a gente conhecer as leis, né? Saber quais são, mas a gente precisa ir muito mais além disso. Com quais me relaciono? E aí, você se relaciona com qual? Com todas? Com nenhuma? É turbadora essa pergunta, né? Precisa de uma reflexão mais profunda. Querem que eu volte para vocês pensarem aí? Com qual? Qual eu me aproximo? O qual eu já coloco em prática? E aí? Diante de 10, ou nenhuma? Talvez porque a gente não conheça o objetivo de cada uma, não é? E a gente sabe qual é o objetivo de cada uma dessas 10 leis? Porque cada uma tem um objetivo. Lembrando que todas elas estão interligadas. Que é diferente das leis humanas, porque cada uma serve para alguma coisa, não é? Mas as leis divinas, todas estão interligadas. Aplico essas leis no meu dia a dia? E aí? De vez em quando, né? Quando dá, quando convém. Mas a proposta, visto que o objetivo é manter a ordem física e moral do universo, nós precisamos nos esforçar mais em aplicar essas leis no nosso dia a dia, para que a ordem seja mantida. Porque quando a gente olha para o mundo da forma que está, e a gente pensa que é o mundo, não é o mundo. Somos nós que não estamos aplicando as leis divinas. E qual é o problema de não aplicar as leis divinas? Já que elas estão escritas aonde? Questão 621, né? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou as leis na nossa consciência, que somos nós, para que a gente não se perdesse. Então não tem nada distante de nós, está em nós. E se não estamos nem nos esforçando em colocar em prática, somos nós que estamos deixando a desejar. Então falar em lei moral é ir muito mais além, saber quantas e quais são os nomes delas. É saber qual é que eu me relaciono, se de fato eu já consigo me relacionar com alguma, me identificar com alguma, qual é o objetivo dessas leis, e se eu estou aplicando, ou pelo menos me esforçando em aplicar no dia a dia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a lei de igualdade. Lembrei de Diego e trouxe algo bem diferente a ele. Não é? Pois é. Porque se a gente for notar, a lei de igualdade, ela está associada à justiça. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. É para
Parece que é o slogan da lei de igualdade, né? Somos todos iguais. Não é o que muitos de nós verbaliza? Não é isso? Mas será que é essa proposta de sermos todos iguais? Somos todos iguais em que sentido? Será que acreditamos mesmo nisso que nós falamos? Quem fala isso? Então, será que o nosso discurso condiz com nossas ações? Quando a gente diz assim, somos todos iguais, nós praticamos isso? Vivenciamos isso? Essa ideia aqui? Essa tese infundada de que somos todos iguais? Não, não é? Porque o tempo todo nós estamos causando a desigualdade. O tempo todo nós estamos colocando alguém em destaque, desfavorecendo alguém. Então a gente precisa, na verdade, compreender essa lei. Compreender todas. Mas hoje nós vamos compreender a lei de igualdade. Qual é o verdadeiro objetivo dela? Então, a igualdade, onde é que fica essa igualdade? Já que é uma lei. Somos iguais em quê? Então, aprendendo, estudando a doutrina espírita, a gente entende que essa igualdade, ela está na criação do espírito, porque fomos criados todos simples e ignorantes. Todos. Inclusive Jesus. Porque quando se fala em Jesus na condição de espírito perfeito, e parece que só Jesus atingiu a perfeição, e não, outros espíritos também já atingiram, parece que ele foi criado já perfeito. Então Deus não seria justo. Ele também passou pelo mesmo processo que nós passamos na criação. Simples e ignorantes. A igualdade também vai na questão da destinação do espírito. Todos nós fomos criados para a perfeição. Todos nós. Também nas leis da natureza. Porque todos nós passamos pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações. Então não tem aquela ideia de que, porque é fulano que está passando por isso. Doença está para todos, todas essas situações que estão aí na natureza está para todos os espíritos encarnados, certo? E mais ainda, a lei de igualdade na questão dos direitos e deveres. Todos nós temos direitos e deveres. Se não estamos cumprindo os deveres, se não compreendemos quais são os direitos, aí é uma questão nossa. Mas que todos têm direitos e deveres, isso é o certo. Então, compreendemos agora a igualdade a que Deus se refere, para não falarmos mais esse discurso bonitinho de que somos todos iguais, quando na verdade nem nos sentimos iguais no que somos de fato iguais, não é? Então vamos mais à frente. Utilizando a lei de igualdade no dia a dia, que é a proposta. Todas as leis, elas precisam ser utilizadas para que a gente avance, já que a destinação é a perfeição. Então nós precisamos aplicar as leis divinas no nosso dia a dia. E aí, quem consegue utilizar a lei de igualdade no dia a dia? É claro que nós não vamos trazer aqui os itens que estão lá na lei de igualdade, porque a proposta é aplicar no nosso dia a dia. E aí, alguém consegue? Eu estou meio incomodado ainda desde o início com esse conceito de aplicação. Porque, assim, aplicar dá o sentido de que a gente está na gestão ou na gerência da lei. Quando, na verdade, é o oposto. Nós estamos interagindo com a lei que já é pré-existente a nós mesmos. Aí, quando você fala assim, a aplicação da lei de igualdade, não seria o caso de nós... Será que nós estamos vivendo conforme o que propõe a lei de igualdade? Mas a lei de igualdade, como todas as outras, tem um objetivo. Sim, e se sim. tem um objetivo, nós precisamos realizar esse objetivo. Não, aí é que está. A vivência do objetivo, a buscar o objetivo, realizar o objetivo, está em viver a lei. E se eu vivo a lei, eu estou aplicando. Eu estou aplicando a lei nas situações cotidianas. Porque aplicar fica a ideia de que somos nós que estamos conduzindo, ora aplicamos, ora não. Ou estamos
negligenciando a lei ou vivenciando na lei. As leis humanas, são aplicadas. elas existem? São aplicadas. Não são? São aplicadas. As divinas também. Mas Elas foram criadas com a proposta de siga isso, aplique isso no seu dia a dia e pronto. Você vai encontrar o caminho para a perfeição. Então somos nós que precisamos utilizar para que a ordem seja mantida. Elas existem, elas acontecem naquilo que Deus propôs. Mas se nós, eu vou voltar aqui para você entender a proposta do aplicar. Se eu não entender que fomos criados simples e ignorantes, se eu acreditar que eu estou na condição de superioridade, então eu não vou aplicar esse objetivo aqui da lei de igualdade. Não é? Se eu não entender que fomos criados para a perfeição, vamos ficar batendo naquela tecla. Mas nós somos imperfeitos. Sim. E a proposta é continuarmos imperfeitos? Não é. Se eu não entender que tudo está para todos, como é que essa lei de igualdade vai se efetivar no meu dia a dia? Se eu não entender, a grande questão é que para o dia a dia, nessa vivência em sociedade, é isso aqui que nós precisamos estar aplicando. Sim, Os direitos. Entendeu? Os direitos e deveres. É aí, deve ter sido por isso que você se pegou. Esse aqui é o grande foco para nós utilizarmos. Os direitos e os deveres. Por isso que eu coloquei a questão da justiça. Então, se a gente não aplicar isso, nós estaremos comprometidos. Porque esses outros aqui é a questão de Deus. Ele é que age, independente de nós. E aí a gente vai ver, estudando, vocês devem ter visto nas outras leis que foram trabalhadas, que tem a parte de Deus. Por isso que elas acontecem. Mesmo que eu não faça a minha parte, elas estarão se efetivando. Agora, tem aquela parte que é nossa. E a gente precisa estar atento a isso. Porque se eu não realizar aquela parte que é nossa, somente nossa, como é que eu vou alcançar? Que é a proposta. Aí fica parecendo assim, mas são as leis de Deus. Pronto, mesmo que eu não faça, eu tenho a minha parte. E eu preciso realizar essa minha parte. Então, como realizar isso? Como é que eu utilizo a lei de igualdade no meu dia a dia? Então, nós vamos compreender agora os direitos e os deveres que nós vamos trazer em primeira instância. Você conhece os seus direitos? Todos não, né? Mas deveríamos. Porque nós temos direitos e deveres. Onde quer que a gente esteja, verão direitos e deveres. Na casa espírita, tem direitos e deveres. Existe a lei do voluntariado, certo? E se vocês colocarem lá, vocês vão buscar, mas já que vocês têm uma advogada na casa, não precisa nem esse esforço de procurar no Google. Existe a lei do voluntariado, onde existem os direitos e deveres do voluntariado. Onde, nas casas espíritas, todos os voluntários, eles deveriam assinar um termo de adesão. É ali um respaldo para casa e para você também. Então, eu preciso conhecer os meus direitos na família, na sociedade como um todo, na religião, onde quer que eu esteja, para que eu possa estar me colocando de forma efetiva, de forma segura. E o grande problema é que a maioria de nós não conhece nem os direitos básicos. Os básicos, nós não sabemos. Mas as pessoas dizem assim, porque eu quero os meus direitos. Que direitos? Quais são os seus direitos? Você conhece? Respeita os dos outros. Isso aqui também é importante. Porque às vezes eu conheço até os meus, mas os outros também têm. E isso a maioria de nós está esquecendo. Eu conheço os direitos dos outros? Conhecemos? Respeitamos os direitos dos outros? A questão está mais aí, né? Porque os meus direitos começam onde o do outro termina. Então, o tempo todo nós estamos infringindo essa lei. Nas mínimas coisas. E a gente precisa estar atento a isso. Nas mínimas coisas. É numa fila, é no trânsito, é em casa, é na casa espírita. Nós estamos querendo prevalecer apenas os nossos direitos, esquecendo que o outro, seja esse outro quem for, ele também tem direitos e deveres.
exerce seus deveres? Na família, na sociedade como um todo, na religião, exerce os deveres? Aí se nós trouxermos para dentro da casa espírita, porque é onde nós vivenciamos, é o templo religioso que nós abraçamos, exercemos os nossos deveres? Porque muitos vêm com aquele discurso: eu tenho o quê? Direitos. Não, o meu livre-arbítrio. Ah, do livre-arbítrio. Não é? Sim. Esse livre-arbítrio que as pessoas não compreendem, já trabalharam a lei de liberdade? Sim. Já, sim. Então, nessa lei de liberdade é que a gente vai entender que livre-arbítrio não é fazer o que a gente quer. E graças a Deus a gente não faz tudo o que quer. Nosso livre-arbítrio é limitado. Né? Se quisermos mais livre-arbítrio, nós precisamos nos moralizar. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Quando eu não faço as escolhas acertadas, eu comprometo a minha liberdade. Porque livre-arbítrio é diferente de liberdade. Para eu ter liberdade, ser de fato um ser livre, eu preciso fazer as escolhas acertadas. Não é? Uma lei intercalando uma outra. Não tem nada solto no universo. Então eu preciso saber quais são os meus deveres. Para que a sociedade, que é outra lei, se afetive, saia desse desequilíbrio, eu preciso realizar aquilo a que eu me propus. Eu preciso também conhecer os meus direitos e conhecer os direitos do outro, respeitar os direitos do outro. Nós somos iguais nisso aqui. Temos os direitos e os deveres. Mas se não realizarmos isso aqui, estaremos comprometidos. Estaremos comprometendo o outro. Então, não adianta falar em igualdade, lutar por igualdade, se nós não conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Dá trabalho, né? Tá vendo que não é só saber qual é a lei? É entender o que é que a lei nos propõe, o que é que a lei pede de nós. Porque efetivando a proposta da lei, nós estaremos numa condição melhor. Não estaremos? Se a gente respeitar, porque a gente pensa assim, igualdade é ser todo mundo rico. O que adianta ser todo mundo rico e não respeitar os direitos e deveres? Porque continuaríamos tendo direitos e deveres. A questão não está na desigualdade social. A questão está em não sabermos realizar isso aqui. Os direitos e os deveres. E aí vamos avançando. Mágica de agora. Somos todos iguais na diferença. Esse deve ser o slogan. Isso aqui é uma realidade. Somos todos iguais na diferença. Porque somos todos diferentes. E ninguém é igual. Nem conseguiríamos ser iguais. Imaginemos aí, por segundos, todo mundo gostando do mesmo time, todo mundo gostando da mesma cor, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo corpo físico. Iria dar certo? A gente nem parou para pensar, já pensamos, não foi? Somos diferentes. Na proposta de vivermos numa sociedade em equilíbrio. Porque eu vou ver a diferença do outro e vou trabalhar aquilo que existe em mim que precisa ser trabalhado. Eu coloquei aqui algumas das diferenças. As diferenças em que nós estamos o tempo todo ali, entrando em atrito com o outro. Olhando o outro e acreditando que o outro é um ser de outro planeta. É do nosso próprio planeta. E é para que a gente possa lidar com isso. E aí, diante desses seres aqui, que muitos de nós que estamos aqui, estamos nesse patamar aqui. Nos rótulos, né? Como é que vocês lidam com isso? Quem são esses para vocês? Irmãos. Precisam ser irmãos. É isso. Mas mais do que falar meu irmão, eu preciso senti-lo meu irmão. Exatamente. Porque é muito comum para nós espíritas falar meu irmão. Mas eu sinto o outro como meu irmão. Quando eu chamo meu irmão, o que é que eu sinto? Às vezes no meu irmão eu estou ali criticando, estou julgando, não é? Mas meu irmão, então qual é a proposta de chamar de meu irmão?
Quem é esse aqui que chega para mim? Como eu estou recebendo este ser? Por que eu quero mudar este ser? Quando eu só tenho como mudar a mim mesmo. Mas não nessa minha individualidade, na minha forma de caminhar. Porque às vezes nós queremos deixar de ser alguma coisa que está aqui para agradar, para ser aceito. Estamos nos perdendo de nós mesmos. A proposta é modificar. E é modificar primeiro. É o que a espiritualidade pede de nós e espera de nós. Mudança. Mudar é deixar de fazer de uma forma e fazer de outra. É na mudança que um dia estaremos amadurecidos para a transformação, que é eliminar aquilo. Então, podemos modificar as coisas em nós, as nossas imperfeições, que precisamos identificar. Mas não modificar o que está no outro, porque o outro é um ser individual. Nós somos seres individuais, não somos iguais. E a individualidade do outro, ela precisa ser respeitada pela lei humana e pela lei divina. E nós estamos nos perdendo nisso aqui. Porque os nossos conceitos e preconceitos estão determinando o certo e o errado. Mas o que é o certo e o errado? E o que é o errado? Baseado em que nós estamos dizendo que isso é certo e que isso é errado? Na verdade, de quem? Na nossa, né? Porque se é na nossa, nós estamos errando. Precisamos buscar aquela verdade que Jesus anunciou. Aquela que iria nos libertar de quem? De nós mesmos. Então a verdade que Jesus trouxe são os ensinamentos. Quando nós aplicarmos esses ensinamentos, nós vamos olhar aqui para o outro e entender, não, fulano é diferente de mim. Que bom que fulano é diferente de mim. Porque ninguém, no patamar evolutivo em que nos encontramos, nós não conseguiríamos conviver nessa igualdade aqui de essência, de ser individual. Nós não conseguiríamos. Então precisamos de fato ser diferentes para que a gente possa trabalhar as nossas mazelas. Que eu vou lembrar, existe em nós. Existe, sou eu que preciso modificar. Quando eu enxergar essa pessoa diante de mim e dizer assim, mas fulano não presta, porque é tatuado, porque é gordo, porque é magro, porque é homossexual, porque é transexual, nós vamos colocando o certo e errado. Precisamos entender que o erro não está no outro, porque é a essência dele. O erro está em mim, em não conseguir conviver com aquilo. Porque quando aprendermos a conviver, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não concorde, tenho até o direito. Mas eu preciso aprender a conviver com essa diferença aqui. Porque eu também sou diferente. Eu também tenho algo ou várias coisas que chocam para o outro. E o que eu gostaria que o outro fizesse comigo? Como eu gostaria de ser tratada? Aí estamos na época da empatia, a palavra bonita. E a gente está sempre buscando uma palavra bonita. Mas que na verdade tudo isso Jesus já falou. Faça o outro o que você gostaria que me fizesse. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso tratar bem. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Então é olhar para esse outro que é diferente e respeitar esse outro que é diferente. Como é que eu lido com essas diferenças? E aí? Olhando aqui, porque com certeza diante dessas poucas coisas que tem aqui, tem alguma coisa que choca, não tem? Vocês não precisam nem dizer o que é, mas tem. E aí, como é que vocês lidam com essas diferenças? E aí? O gato comeu a língua de vocês? Parece lugar comum isso aqui, né? Essa pergunta que a gente faz. Mas a gente precisa parar e analisar. Porque o tempo todo nós estamos em contato com o diferente. Com coisas que a gente olha e considera um absurdo. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Existe respeito? Mas que a gente responda isso aqui, esse não, a minha ação, eu respeito a diferença?
Porque o outro que não respeita, é um problema dele. Eu preciso observar se eu não estou respeitando. Porque eu vou responder por isso. Você ia falar? Não, eu falei, eu respeito. Porque eu acho que se a gente partir da condição de que muitas vezes, porque assim, você fala assim, quando todos nós estamos de certa forma inseridos em algum rótulo desse, né? Mas há aqueles que entendem que não estão. E ele se dá o direito de dizer se esse ou aquele é certo, se esse ou aquele é errado, se esse é justo, se esse não é, enfim. Mas quando você parte a sua análise da sua própria experiência, por exemplo, nos dias atuais a gente vê pessoas discutindo a questão do gênero, a questão da cor, né, a questão das políticas de reparação, do que é minoria, do que não é. E ainda assim tem pessoas que estão em um outro ponto, dizendo que estas discussões não fazem sentido porque não existe essa distinção, quando a gente sabe que a vida nos mostra que existe, né? Aí se a gente for sair da questão do negro, do pobre, do rico, vamos para o homem e para a mulher. Como é que... Não, eu não vou antecipar, eu já vi aqui também que você vai falar sobre isso. Mas é a questão de, assim, o colocar-se no lugar do outro ainda é o que mais falta para a gente estabelecer o respeito nas nossas relações. Porque esse não respeito, eu não vou nem colocar aceitação. Que você pode até não aceitar. Exato. Você pode até não gostar. concordar. Você tem o direito. Mas você tem um dever, pela lei humana e, sobretudo, pela lei divina, de respeitar. Que é o que está faltando para vivermos uma sociedade em equilíbrio. Não é todo mundo se amar, todo mundo vestir preto, todo mundo gostar de homem ou de mulher. É apenas respeitar a individualidade do outro. Porque se não me atinge, nem moralmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que respeitar questionar. também, Alcione, até aquele que não respeita essas individualidades. Exato. Porque o que a gente tem visto muito também, que vai para o embate, vai para a guerra, vai para a briga, né? É justamente isso. São aqueles que defendem essas diferenças, né? O respeito a essas diferenças, brigando com aqueles que não respeitam essa Não diferença. deve haver a briga, certo? Mas deve haver uma embate. colocação. Claro, tem que ter uma colocação. Mas aí, ultrapassar essa questão da colocação e romper essa barreira do respeito. O problema é que a gente não busca um equilíbrio. E aí vem outros rótulos, né? Vem outros rótulos. Aí sai de um e vai para outro. Exato. É o que nós estamos fazendo, a maioria de nós o tempo todo. Saindo de um problema e entrando em outro. Isso, eu disse respeito querendo respeito. Como é que pode? É um contrassenso, né? Porque o tempo todo a maioria de nós quer impor. E não é impondo, é mostrando o que é a proposta. Quem está pronto não julga, não critica, acolhe, orienta. Então eu tenho que buscar uma forma de clarear a mente daquele, colocando a minha opinião, mas não impondo a minha opinião ao outro. Mas precisamos estar atentos aqui a essa questão. Quando não há respeito, eu mexo com o outro. Com questões que o outro, às vezes, dentro dessas situações aqui, ele não consegue lidar. E olhe quantos problemas nós estamos causando a outras pessoas. Porque a gente fala assim, mas se eu falar a opinião minha, ele não tem que se incomodar com isso. Mas você não sabe como o outro vai receber. Você não sabe como o outro está. Então, quantos transtornos e distúrbios psicológicos nós estamos causando ali dentro? Pelas nossas colocações de que eu não gosto disso, eu não concordo com isso. E nós estamos machucando o outro. Quantos suicídios estão acontecendo? Quantos homicídios estão acontecendo? E nós temos uma responsabilidade aí. Pode não ser total, porque o outro escolheu fazer aquilo, decidiu fazer aquilo. Mas nós estamos contribuindo. E nós temos que parar com essa ideia de querer que todo mundo seja igual na sua condição física, de posicionamento, quando isso não é para acontecer. Nós estamos causando um sério prejuízo na sociedade por conta da nossa imposição, criando as nossas regras que não estão trazendo equilíbrio nenhum. Determinando o que? Fulano tem que ser magro, fulano tem que ser gordo, fulano tem que ter cabelo, fulano tem que gostar de mulher, fulano tem que gostar de homem, determinando coisas para a existência, para o caminhar do outro. E se esse outro não souber lidar com essas coisas, como é que ele fica? Então é responsabilidade nossa, sim,
nós somos responsáveis uns pelos outros. Não na questão de Lázaro vai evoluir porque eu sou responsável por ele. Não, nem na condição de mãe de Lázaro, porque ele faz a escolha dele. Eu, como mãe, devo encaminhar, mas ele vai fazer a escolha dele. Mas responsáveis no sentido de que nós vivemos em sociedade. E ninguém vive, ninguém cresce sem viver em sociedade, sem conviver. Conviver, viver com os defeitos e com as qualidades. Quem é que vai evoluir sozinho? Não tem como. Então nós necessitamos uns dos outros e necessitamos dessas diferenças para que eu tenha um despertamento. Quem precisa modificar sou eu. O problema está em mim, não está no outro. Eu não tenho que querer que o outro pense, haja da forma que eu considero certo. E isso, gente, está acontecendo nas mínimas coisas. Nós nos agredimos porque fulano gosta do Vitória, ou gosta do Bahia, porque fulano gosta de Pablo, porque fulano não gosta. Olha o absurdo o que nós estamos causando. Se 2 homens estão se beijando, se 2 mulheres estão se beijando, olha que absurdo, diante de tanta coisa para a gente se preocupar. Nós estamos nos preocupando com a individualidade do outro. É agir de forma totalmente racional, irracional. E já não cabe mais a nós agirmos dessa forma, não é? Já saímos dessa condição de primitivos. Já é tempo de estarmos aperfeiçoando ali aquilo que nós já aprendemos. Então, seremos iguais nas ações, na forma de vestir, de falar, do que gostar. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Sermos diferentes, porque de fato somos. Tá tudo bem até aí? Então vamos entrar aqui na questão. Se não tivesse, mas ela tá tão assim que a gente ficou com medo de falar alguma coisa. Pode falar. Porque às vezes as pessoas me colocam assim como muito dura, mas se a gente não se colocasse em determinadas situações, vamos continuar nessa ideia de que não tem que ser assim, porque cada um é cada um. Sim, mas o que você está sendo não está prejudicando o outro? Porque se está, alguém tem que se colocar. Porque a gente precisa tomar outra postura. Não é correto. Porque tem pessoas que dizem assim, mas deixa pra lá, é a opinião dele. Sim, mas a gente também precisa se colocar. Eu vou colocar aqui uma situação que eu vivi e que se eu não me colocasse, eu estaria negligenciando. Eu estava na estação da Lapa, sentei ali já cansada, e tinham 2 mulheres no outro ponto, estavam se abraçando. Quem estava sentada comigo estava horrorizada. Eu não tenho nada contra, mas não vejo necessidade para isso. Aí eu, isso o quê? Quando eu olho, ali. Eu disse assim, sim. E o que é que tem isso? Ah, tá abraçando lá a companheira dela, não tá abraçando nem a mim, nem a você. Então, não tô vendo nada demais. Tá se eu não me colocar, saia. Joga por o que mãe ensina a gente? Se você está incomodado, se retire. Não há problema que a gente não ouve mãe. A maioria não ouve mãe. Tem que ouvir. Então, se eu não me colocasse, ela iria alimentar isso. Então, eu estaria dando audiência a isso. Eu não briguei com ela, não fiz discurso nenhum, mas eu disse assim, eu coloquei a minha opinião. Eu não estou vendo nada demais. Eu tenho o direito de fazer isso. Agora, tanta coisa acontecendo e não choca. Criança trabalhando, trabalho escravo, gente se drogando, morrendo porque está se drogando, morrendo de fome, as pessoas dormindo lá em Manduce, rato passando, tomando chuva. Isso não choca. Ah, mas isso aí todos os dias acontece. Sim, pois é. Ali também. Todos os dias. Todos os dias. Vejo que o mundo é mundo. Então eu não tenho que me chocar com aquilo que é do outro. É a individualidade dele. Porque não está me afetando, não está me ferindo. Eu preciso estar observando o que de fato está prejudicando a todos nós. E nos colocarmos ali de forma efetiva. Então essas coisas precisam ser trabalhadas em nós. Porque o problema, eu vou lembrar aqui, para os esquecidos, está em nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Já é tempo de fazermos alguma coisa. E aí vamos para a questão homem-mulher.
que é, de fato, aí a igualdade? O que pensar? E há muito tempo que se bate nessa questão de quem é mais e de quem é menos. Existe quem é mais e quem é menos? Aqui a gente já lembra de um fator, que somos espíritos. Então, estamos ora na condição de mulher, ora na condição de homem, para que o espírito adquira aqui as características necessárias, né? Que precisa aprender para evoluir. Mas não existe mais nem menos, visto que fomos criados todos simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades, os mesmos direitos e deveres. Então, para Deus não existe mais nem menos, porque para Deus, na verdade, existe espírito. E espírito não tem sexo. Então, onde é que entra a lei de igualdade aí? Os mesmos direitos e oportunidades. Tanto para um quanto para outro. Aí é lembrar o quê? Quando a gente fala mesmos direitos e oportunidades, é algo que está aí já há algum tempo em auge. Não vou falar não, tá aqui, né? Né? Que é o feminismo. Não é? Mas a gente precisa entender o que é feminismo. Isso, não é mimimi. Não é? Nós batemos muito essa tecla no Ed. Não é mimimi. Né? Aí eu vou trazer aqui Gilberto Gil. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera. Mas um dia a gente cresce, né? Então, o que é feminismo? Movimento que luta, olha a igualdade, pela igualdade de condições. Igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Mas muitas pessoas se perderam no caminho, no sentido do que é feminismo. Muitos estão trocando feminismo por feminismo, que equivale a machismo. Ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino. A luta não é essa, porque não tem mais nem menos. Tem dois seres que devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Está buscando a revanche aí, né? Pois é, e não é isso. Lembrando que houve, primeiro, o maior feminista de todos os tempos. Foi um homem. JC. Você é bem íntimo dele, né? Jesus. Ele foi o primeiro maior revolucionário feminista de todos os tempos. E teve uma mulher no século XVII, conhecida nossa, que foi considerada a primeira feminista. Sabe quem foi? Uma inglesa. Então, nós estamos agora pensando que estamos criando, que estamos fazendo grande coisa, mas muitos estão fazendo só confusão. Tem muita mulher querendo ser homem. A questão aqui é a luta de igualdade de condições, não é de ser o outro. Quem foi que disse que é direito beber, ter vários relacionamentos? Quem foi que disse que isso é direito? Desde quando da Constituição isso é direito? Não é. Então muitas estão dizendo assim, porque homem pode, então, se homem pode ter várias, a mulher também pode. Isso nunca foi direito, gente. Porque se homem bebe, mulher também tem que beber. Isso não é direito. Vamos buscar o que é direito de verdade. A mulher tem o direito de ganhar o mesmo valor que o homem ganha? Sim, direito. Ela tem o direito, porque se ela trabalha, ela tem o direito. Não tem mais, não tem menos. A mulher tem o direito de vestir a roupa que ela quer? Ela tem até o direito, mas a gente também precisa saber o que é esse direito aí. E falei de novo. A questão da liberdade. Discernimento. A gente tem que ter discernimento. Tanto a mulher quanto o homem. Todos nós precisamos ter isso. E aí, a gente traz Joana dentro disso para lembrar a questão do feminismo. Porque muitas pessoas, inclusive espíritas, dizem que a doutrina espírita é machista. Porque coloca o homem na condição de superioridade, já que a mulher é frágil. Mais uma vez eu vou lembrar,
Nós somos espíritos vivendo, ora a condição de mulher, ora a condição de homem. Não esquecer que hoje é porque eu sou mulher, a mulher é discriminada. Nós estamos mulheres, eles estão na condição de homem. Então, quando lá na questão ele fala que a mulher tem funções até superiores ao homem, porque a ela cabe dar as primeiras noções de vida, onde é que tem machismo aí? Então já coloca na condição de superioridade, olha a responsabilidade de estar ali direcionando este ser. Não que o pai não seja importante, mas claro que o filho vai ter um contato maior com a mãe, desde a concepção, não é? Então, nós educamos quando? Quando deve ser educado? Não é? Então, quem vai estar ali o tempo todo conversando é a mulher que está trazendo no seu útero. Então, Joana de Ângeles, ela é bem clara quando ela diz assim, o feminismo, no bom sentido, porque tem muita gente colocando de forma distorcida, e isso já tem tempo que ela fala, né? Já há um bom tempo. É perfeitamente louvável quando proclama a dignidade da mulher, os seus valores e os seus direitos. Não, porém, quando conclama a disputa de papéis que ao homem cabe desempenhar, ou aborto criminoso como meio de afirmação, derrapando em lamentável delito, ou na liberação da sexualidade, escravizando-se ao instinto e rolando no pó de suas mais vis dependências, ou da aceitação dos vícios e condicionamentos inferiores que ao homem tem amesquinhado através dos séculos e de que se deveria libertar, sem que o lograsse até este momento. Em algum momento, ela colocou o homem na condição de superioridade? Ela bem disse aqui que situações que o homem realiza também não são significativas. Se não estão elevando ele, o homem, o espírito que está na condição de homem, o que vai elevar o espírito que está na condição de mulher? A proposta não é ser homem, a proposta é ter os mesmos direitos. A proposta é a valorização da mulher, porque já não cabe mais a mulher ser desvalorizada. Agora precisamos lembrar também, quem precisa dar o valor é a própria mulher. Qualquer um de nós. Eu é que preciso me valorizar. Eu não posso esperar que o outro me valorize. Porque se isso não acontece, aí vão se constituir essas relações abusivas, a questão de relacionamento homem-mulher. Porque relação abusiva não se constitui só no relacionamento homem-mulher. Tá? Então também pode ser de pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. Porque quando eu não me valorizo, quando eu não imponho os meus direitos, eu estou dizendo para o outro que ele pode fazer o que ele bem entende. Então a gente precisa, olhe lá à frente, saber quais são os nossos direitos. Porque tem gente que não sabe. Tem gente que acredita que tem que ser submissa. Tem gente que acredita que o homem está na condição de superioridade. Porque tem mulheres que estão instituindo isso nos homens. Quem cria homem? Quem educa? Então, quem está causando grande problema para nós mulheres, espíritos que estamos na condição de mulher? Somos nós mesmos. Porque quando eu educo meu filho e não mostro a ele que homem lava a roupa assim, que homem faz comida assim, que homem arruma a casa assim, que homem tem que respeitar a mulher assim, que homem não pode e nem deve beber muito, ter vários relacionamentos, eu vou fazer com que esse homem, porque eu não sei com que espírito estou lidando. Se ele tiver já um avanço, ele pode viver na marginalidade, na prostituição, mas ele vai seguir reto. Mas se ele não tiver esse avanço, eu vou estar contribuindo. Então, aquelas mães que são permissivas, que são omissas, aquelas mães que defendem o discurso de que meu filho é homem, prendam... Pois é. Então, quem é que está criando tudo isso? É quem não sabe os seus direitos. É quem não se valoriza. Então, a igualdade entre homens e mulheres é na condição de direitos e deveres. É isso aí. Eu não posso querer ser um homem porque
Não, estou na condição de homem, estou na condição de mulher e isso tem que ser pleno para mim. Eu preciso estar ali conquistando o que o espírito necessita na condição de mulher ou na condição de homem. E então, o que falta para vivermos a lei de igualdade na sociedade, sem causarmos uma destruição coletiva e sem comprometer a nossa liberdade e a do outro? Entenderam aqui o que eu quis fazer? Vou responder. O caminho é o respeito à vida, seguindo com justiça, amor e caridade, progredindo sempre, tal é a lei. O que é que vocês viram aqui? Lei de sociedade, lei de... Viram? Encontraram as outras dois? Porque elas estão interligadas. Faltou aqui, porque eu vou confessar, diante das câmeras. Eu já estava perto, então eu não consegui incluir aqui a lei de adoração, a lei de conservação e a lei do trabalho. Mas se eu ficasse mais tempo, eu iria incluir todas aqui, com a proposta de sabermos que todas estão interligadas. Eu nunca estarei isolada. Eu sempre estarei em contato com todas as leis divinas. E eu preciso saber qual é o objetivo de cada um. Porque quando eu falo em reprodução, eu estou ali me referindo ao respeito à vida. Não o simples ato de estar ali, ter um filho. Porque aí fica parecendo, se eu restringir a isso, a condição de ter, de gerar, alguém vai estar infringindo a lei, né? Porque nem todo mundo vai parir. Então a proposta não é essa. A proposta é a vida física. Quando a gente se refere à vida, é a vida física. Porque vida, nós temos quantas? Uma só. Eu tenho 7. Exato. Existência, nós temos várias, mas vida, nós temos uma só, porque somos espíritos imortais. Mas a gente sempre está falando em vida. Se a gente lembra que é a vida física. Então, eu preciso seguir um caminho reto. Eu preciso incluir na minha caminhada tudo isso aqui. Para que eu possa, de fato, viver a lei de igualdade na sociedade em que eu estou inserida. Lembrando que precisamos conhecer os nossos direitos e deveres. Precisamos respeitar os direitos do outro. E precisamos fazer acontecer os deveres de todo mundo. Porque se não fizermos isso, se ficarmos em cima do muro, sendo permissivo e omisso, como é que nós vamos progredir? O tanto que devemos e o tanto que podemos. Então a gente também tem que mostrar ao outro que ele tem deveres. E deveres precisam ser cumpridos, não é? Mas tudo isso depende de nós. Criança que acredita em esperança.
sociedade será melhor quando nós conhecermos os nossos direitos, respeitarmos o direito do outro e praticarmos os nossos deveres. Aí não tem como as coisas darem errado. Não tem como nós experimentarmos dor e sofrimento. Teremos então entendido qual é a proposta da lei de igualdade. Fazemos valer os direitos e os deveres que todos nós possuímos. Que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, para que estejamos mais incluídos em praticar as leis divinas no nosso dia a dia. Que a gente não esqueça a grande proposta desse trabalho, que talvez muitos de nós não tenham nem despertado para isso. Falar nesse momento em que nós estamos vivendo das leis divinas. Com certeza a espiritualidade estava ali intuindo, dizendo assim, fala para ver se todos vocês praticam e melhoram a situação. Muita paz, parabéns novamente. Que vocês continuem envolvidos nesse sentimento de amizade, de respeito, de carinho e de gratidão, contagiando a todos que chegam.